Imagina nascer dentro de uma família de assassinos e ser treinado desde criança para eliminar qualquer alvo sem hesitar. Agora imagina descobrir que sua missão mais difícil não envolve luta, nem armas, nem veneno, mas sim conseguir arrumar uma namorada. Esse anime consegue pegar uma ideia completamente absurda e transformar isso em uma das obras mais divertidas e caóticas dos últimos tempos. O protagonista aqui é Jero, um assassino extremamente perigoso, que faz parte de um clã especializado em venenos. E diferente de muitos protagonistas de ação, o cara realmente parece alguém criado para matar. Frio, direto, sem entender praticamente nada sobre vida social. Ele cresceu isolado, aprendendo apenas técnicas de assassinato e como proteger a tradição da própria família. Só que existe um problema gigantesco. A linhagem do clã depende dele. Jero precisa casar e ter filhos para continuar a família. Só que, obviamente, isso vira um desastre completo, porque o cara consegue eliminar criminosos sem dificuldade, mas trava completamente tentando conversar normalmente com mulheres. E o anime brinca com isso o tempo inteiro. Toda interação social parece uma missão impossível para ele. Inclusive, o contraste funciona muito bem justamente porque o anime nunca tenta transformar isso em drama exagerado. Ele abraça totalmente o absurdo da própria proposta. E visualmente, a obra também chama atenção logo de cara. Tudo é extremamente estilizado, colorido, exagerado, cheio de expressões malucas, misturando o clima de ação com comédia romântica e praticamente humor de caos completo. Só que a história realmente começa a mudar quando Jero recebe uma missão envolvendo uma golpista chamada Mai, uma garota especialista em enganar homens ricos e fugir com dinheiro. No começo, parece só mais um trabalho comum, mas obviamente, as coisas saem completamente do controle, porque Mai percebe rapidamente que aquele assassino socialmente travado talvez seja a pessoa mais estranha que ela já encontrou. É aqui que o anime começa a ficar divertido de verdade, porque aquela missão simples acaba virando o início de uma parceria completamente caótica. E é justamente aqui que o anime começa a mostrar o motivo de tanta gente ter se surpreendido com a obra. Porque o anime pega aquela ideia básica de romance e transforma tudo em um caos completo. Primeiro, vem a grande revelação envolvendo Mai, porque apesar da aparência extremamente feminina, Mai na verdade é um golpista que usa diferentes identidades para enganar pessoas. A dinâmica entre os dois funciona muito melhor do que parece no começo. Porque enquanto Jero foi criado praticamente como uma arma humana, Mai entende completamente como pessoas funcionam. Relacionamentos, conversas, sedução, manipulação. Então o anime basicamente vira uma mistura muito estranha de assassino profissional com treinamento social forçado. E isso gera algumas das cenas mais engraçadas da obra. Porque Jero parece literalmente um alien tentando aprender como humanos se relacionam. Tem encontro desastroso, evento de namoro, aplicativo, tentativa de puxar conversa, e até situações onde ele usa pensamento de assassino para resolver problemas sociais. E quanto mais ele tenta agir normalmente, mais estranho tudo fica. Só que ao mesmo tempo, o anime nunca abandona o lado de ação. Então, entre uma situação romântica e outra, sempre aparece alguma perseguição absurda, organizações criminosas, usuários de habilidades bizarras e lutas completamente exageradas. Inclusive, uma das coisas mais legais aqui é justamente o ritmo. O anime nunca fica parado. Toda hora aparece uma situação nova, um personagem estranho, ou alguma missão completamente maluca. E isso acaba deixando a obra muito divertida de acompanhar. Principalmente porque ela entende perfeitamente o tipo de história que quer contar. Ela não tenta parecer profunda o tempo inteiro. Ela só abraça completamente o absurdo da própria ideia. E curiosamente, foi exatamente isso que chamou a atenção de muita gente quando o mangá começou a ganhar popularidade. Porque muita gente entrou esperando apenas mais um romance exagerado e encontrou uma mistura muito diferente de ação, comédia e personagens extremamente carismáticos. Inclusive, muita gente compara a energia da obra com animes e mangás como Spy vs Family, Dandadan e até Sakamoto Days, principalmente por causa daquela sensação constante de caos controlado. Quanto mais personagens aparecem, mais absurdo tudo fica, porque o anime começa a apresentar assassinos, usuários de habilidades especiais, famílias criminosas e organizações completamente insanas.
E quanto mais Jero tenta entender relacionamentos, mais o anime vira um completo caos. Só que uma das coisas mais interessantes em Mariage Toxin é que ele não depende só da comédia para funcionar, porque conforme a história avança, o anime começa a mostrar um mundo completamente insano envolvendo usuários especiais. Basicamente, existem famílias e organizações que desenvolveram habilidades únicas ao longo de gerações, e cada personagem luta de um jeito completamente absurdo. Tem usuários de água, som, insetos, venenos e habilidades tão exageradas que às vezes parece até batalha de superpoder misturada com anime de assassino. Só que o diferencial aqui é que as lutas continuam extremamente criativas, porque Jero não é simplesmente um cara forte. Ele luta como assassino. Tudo envolve estratégia, preparo, toxinas, armadilhas e formas extremamente bizarras de usar veneno. Inclusive, o anime deixa isso muito divertido justamente porque ele transforma praticamente qualquer situação em combate. Até encontros românticos parecem operação secreta. E conforme novas garotas aparecem, cada arco começa a misturar romance, ação e caos de um jeito diferente. Tem ladra famosa, herdeira bilionária, usuários extremamente perigosos, e até situações onde o protagonista precisa proteger pessoas enquanto tenta aprender a agir como alguém normal. Boa parte da graça vem justamente do contraste absurdo do Jero, porque ao mesmo tempo que ele é extremamente perigoso, ele continua completamente perdido em situações sociais simples. Então o anime cria momentos onde o cara consegue derrotar assassinos profissionais, mas entra em pânico tentando conversar no encontro. E isso funciona muito bem, porque o protagonista não parece só mais um personagem genérico de romance. Ele realmente tem personalidade própria. Inclusive, isso acabou ajudando bastante a popularidade da obra. No My Anime List, o anime começou recebendo uma recepção bem positiva, e o mangá também ganhou bastante atenção justamente pela mistura incomum de gêneros. Muita gente começou a acompanhar esperando só ação exagerada, e acabou ficando pelos personagens. Porque no meio de toda essa loucura, o anime ainda consegue criar relações muito divertidas entre o elenco. E talvez esse seja o maior diferencial da obra. Ela consegue misturar romance, ação, comédia absurda e caos completo, sem parecer que nada está fora do lugar. E quanto mais a história avança, mais você percebe que o anime simplesmente abraçou completamente a própria insanidade. E talvez o mais interessante nessa obra seja justamente o fato dela não tentar parecer igual a todo mundo. Porque no meio de tantos animes tentando exagerar em tudo, essa história simplesmente abraça o caos e transforma isso em algo extremamente divertido de assistir. E se você curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o conteúdo continuar chegando para mais pessoas. E no final, essa acaba sendo exatamente aquela obra que muita gente começa sem esperar absolutamente nada e termina pensando: ok, isso foi muito mais divertido do que eu imaginava. Porque olhando de fora, a ideia parece completamente absurda. Um assassino profissional, tentando encontrar uma namorada, enquanto enfrenta usuários de poderes completamente malucos. Só que o mais impressionante é justamente como tudo funciona junto. Ação, romance, comédia, caos. Nada parece totalmente deslocado. E talvez isso aconteça justamente porque a obra entende perfeitamente o próprio tom. Ela não tenta parecer um anime super profundo o tempo inteiro. Ela simplesmente abraça a insanidade da própria proposta e transforma isso em entretenimento puro. Além disso, os personagens ajudam muito. O elenco inteiro tem personalidade. Cada novo personagem entra trazendo uma energia diferente. E isso faz a história ficar sempre divertida de acompanhar. Inclusive, o próprio protagonista acaba se destacando bastante justamente porque ele foge do padrão. Ele não é aquele personagem genérico que simplesmente atrai todo mundo sem esforço. A obra realmente mostra ele tentando aprender a conversar, socializar e entender relacionamentos, mesmo tendo sido criado praticamente como uma arma humana. E isso deixa tudo muito mais divertido, porque no meio de tantas obras parecidas, essa aqui pelo menos tenta fazer algo diferente. E animes assim acabam chamando atenção justamente porque têm personalidade própria. Eles podem não ser os mais famosos da temporada, mas conseguem ficar na cabeça de quem assiste, principalmente para quem gosta de ação estilizada, personagens malucos, comédia caótica e histórias que simplesmente abraçam o absurdo.
E talvez esse seja exatamente o maior ponto forte aqui. O anime não tem medo de ser estranho. E justamente por isso, ele acaba sendo muito mais divertido do que parece no começo. Porque aqui a ideia é justamente trazer animes diferentes, obras atemporais, fantasias, OVAs esquecidas, clássicos e histórias que muita gente acabou deixando passar. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia essa obra? Ou acabou descobrindo ela por aqui? Então comenta aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.